Bom, e agora a gente continua falando sobre a harmonização facial. Nós falamos de glúteo, agora a gente vai pro facial. Hoje o programa a gente vai falar muito de estética. E eu vou conversar, obviamente, com mais uma especialista e que vai falar de um tema muito procurado, que são os fios de PDO. Doutora Cristiane Shimazo, tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda, e você? É um Tudo prazer ótimo. estar aqui de novo com vocês. É isso aí, vamos falar de um assunto que você manja, entende e dá aula, viu, gente? Olha só, dá aula em Lorena? Isso, em Lorena. Olha só, um beijo para todo mundo de Lorena. Doutora, vamos falar de fios de PDO? Porque assim, tem tipos de fios, tem indicações. Vamos entender um pouco o que são os fios de PDO e qual é a função dele na face. Tá. Então, os fios de PDO, esse nome PDO é polidioxanona. São fios que são reabsorvíveis pelo organismo e ele tem basicamente duas funções. A primeira é de lifting facial, então quando o paciente quer um leve lift, não cirúrgico, mas com fios. Então aí a gente usa os fios de PDO espiculados, que é o que tem as garrinhas para dar o leve faz lift. Um ganchinho. Isso. E a gente tem os fios lisos. Os lisos, eles servem basicamente para estímulo de produção de colágeno. Dentre os lisos, a gente tem variações. Então, a gente tem o screw, que é o parafuso, tem o multifilamentado, por exemplo, para essa região dos olhos, de olheira, que é uma região que você não pode fazer o bioestimulador, você não deve fazer um preenchimento nessa região que é mais complicada, dependendo da reticulação do preenchedor, não é indicado. Então, para essa região de flacidez, aqui inferior de pálpebra, é muito indicado o fio liso multifilamentado. O que é esse fio liso multifilamentado? Dentro de um fiozinho, a gente tem 10 fios. Então, você faz só um pertuito e entra com 10 fios nessa região. E o resultado é muito bom. Agora, quando você fala que não pode preencher, na verdade, depende da reticulosidade do ácido hialurônico. Isso. Na verdade, essa região é bem complicada. Então, por exemplo, se você vai fazer um preenchedor de uma olheira com ácido hialurônico, se você não usar um preenchedor de alta ou de média reticulação, pode ter dois problemas. O primeiro é ficar encaroçado. Sim. O segundo problema, se ele for um ácido hialurônico fluido, ele pode migrar para outra região. Então, essa região de pálpebra, de olheira, é bem trabalhoso, é bem minucioso o trabalho. Então, tem que escolher bem o preenchimento, bem o fio que vai ser usado. Quer dizer, tem que ver o que é indicado para o paciente naquele momento. Exatamente. Agora, quando você fala do fio de PDO, o que tem o espiculado, que a gente chama. Quando você fala do espiculado, a pessoa tem uma percepção no momento, quando finaliza o procedimento, que já dá aquele leve lift? Isso. Na verdade, assim... As pessoas gostam das coisas meio imediatistas na harmonização, né? Adoram. O fio de PDO, o espiculado, qualquer fio, ele está diretamente relacionado ao número de fios que você insere na face. Então, assim, uma pessoa vai no seu consultório, lá com a Duda, e colocou lá 20 fios, que seja espiculado. E a outra foi lá e colocou 60 fios. O resultado da que colocou 60 é diretamente proporcional, quer dizer, muito melhor do que aquela que colocou pouca quantidade. Sim. Então, muitas vezes o paciente quer um resultado maravilhoso, mas ele quer colocar 2 fios, 3 fios, 4 fios, então você não tem o resultado que ele espera. Então, se ele pode desembolsar, pagar a quantidade que você indica para ele, o resultado realmente é fantástico. Tem muito isso, né? Porque quando fala em harmonização facial e o paciente espera um resultado, ele fala, mas quanto vai ficar? Muitos procedimentos dependem do ato ali na hora, do profissional que está fazendo, avaliar e ver aqui eu ponho mais, aqui não. Então, assim, porque a harmonização é isso, é uma moldagem que é feita, né? Então não dá para você direcionar e falar é 5, é 6. Você pode sugestionar, mas o resultado final do que você vai fazer ali na hora, e muitas vezes o paciente fala assim, não, mas eu não posso colocar mais que isso. E que é um resultado fantástico, fantástico. O planejamento é tudo, né? Então, quando o paciente entra, a gente tem que ver as expectativas daquele paciente em relação ao tratamento, o que mais está incomodando, e aí você vai dar um prazo para ele. Olha, esse mês nós vamos fazer isso, mês que vem aquilo, e daqui a um ano, seu resultado final vai ser o que você deseja. Agora, imediatismo na harmonização facial é bem complexo, é bem complicado. Com certeza. Agora, quando você fala que o organismo, ele reabsorve, vamos falar em tempo. Quanto tempo dura um procedimento que a pessoa fez com fios de PDO? Vai ficar quanto tempo ali com o rosto do jeito que a pessoa ficou? Os fios de PDO, que é o polidioxanona que eu já falei, eles são reabsorvidos após 4 a 6 meses dentro do organismo, depende de cada organismo. Mas o resultado dele, né, estímulo de colágeno, o lifting ainda permanece por 1 ano e meio. É importante a gente lembrar que, assim,
que o fio de PDO não é o único fio que existe no mercado. Sim. A gente tem fio de outros materiais que também têm a mesma finalidade, mas o mais famoso, mais conhecido, mais divulgado são os de PDO. Agora, quando você fala, daqui a uns 4 meses o organismo reabsorve, mas ele estimulou o colágeno, então naturalmente durante um ano a pessoa vai ter aí uma melhora na qualidade da pele, Exatamente. Né? Reposicionou os tecidos, né, se você usar especulado, e estimulou o colágeno. Se você usou o screw ou o liso, ele estimulou a produção de colágeno no seu organismo. E isso vai perdurar por um ano e meio. Agora, a partir de que idade é recomendado fazer, por exemplo, um fio de PDO? Olha, a partir dos 30 anos, a gente perde 1% de colágeno ao ano. Uma triste notícia, principalmente para nós mulheres. Nada ainda, vocês não chegou nos 30. Ah, tá. Já passei dos 40. Mas tá linda. Enfim, então a partir dos 30 anos a gente perde 1% de colágeno ao ano. Então a partir dos 30 você já pode fazer nesse banco de colágeno, seja com bioestimulador de colágeno, ou seja com o próprio fio de PDO liso, que é um estimulador de colágeno também. Então a partir dos 30 a gente tem que começar a cuidar. É legal associar algum procedimento com equipamento ao fio de PDO? Por exemplo, eu fiz lá o fio de PDO e aí eu quero fazer um ultrassom microfocado, quero fazer algumas coisas para manter ali por mais tempo ou melhorar o resultado. É possível e é indicado? Muito importante essa pergunta. Se você fez o fio de PDO e ele demora de 4 a 6 meses para ser reabsorvido, então durante esse período você não pode, por exemplo, fazer ultrassom microfocado. Olha! Por quê? Porque o ultrassom microfocado, a temperatura da sua pele chega a 65 graus Celsius. Derreteu tudo. Exatamente. E o fio é degradado muito mais rápido. Então, se você fez o fio de PDO... Olha que importante. Você tem que esperar de 4 a 6 meses. Agora, se você quiser fazer ultrassom microfocado primeiro, aí sim, depois de 15, 20 dias, você já pode fazer o fio de PDO. Ou seja, por isso que eu falo que conversar com o especialista faz toda a diferença e entender o que é indicado hoje. Porque as pessoas veem tantas informações na internet, fio de PDO, ultrassom microfocado, ultraforme. E aí, na ansiedade de ficar maravilhosa, sai fazendo muitas coisas. Então, existe uma sequência. Procure um profissional que conheça, faça a sua avaliação e vá fazendo por etapas. O resultado final sempre fica maravilhoso, mas desde que você respeite, inclusive, a ordem do procedimento, né? Exato. Faz o ultrassom microfocado, depois faz fios de PDO. E isso quem vai orientar na hora da consulta, um profissional. Com certeza. Por exemplo, esse músculo que a gente tem do bravo, né? Sim. Que é muito forte. Então a gente faz a toxina botulínica, o botox, paralisa essa musculatura, mas muitas vezes a pessoa ainda consegue ter esse vinco, esse bravo ainda continua mexendo. Então, qual é a sequência? Primeiro você faz a toxina, relaxa essa musculatura e depois você entra com fios nessa região para ter um anteparo mecânico ali e para a produção de colágeno. Então, fazer a toxina e no local, por exemplo, nessa região do bravo, pode fazer um fios ali. Deve. A gente faz uma malha de fios. Dá uma estrutura melhor. Exato. Aproveitando que está relaxado. Exatamente. É isso aí, gente. Quem sabe, fala e informa ao vivo. Doutora, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Duda. Seja sempre bem-vinda. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E eu quero assistir sua aula, hein? Tá joia, com certeza. Tá convidadíssima. É isso aí. Bom, a gente continua falando de saúde estética com vocês. O programa está sensacional. Eu amo esse tema. Vem um próximo convidado. Confira.